E nós aqui, olha, vai live agora vai live, 3, 2, 1. Presidente, pode falar. Boa tarde a todos. Eu sou a Sofiana Mbakassi, sou presidente da Associação ACEM. Gostaria de agradecer a Aline Salles, a partir do Brasil, da Expedição África, por ter pensado nesta parceria com a ACEM e trazer vários especialistas do Brasil a falar de um tema que é um tema pertinente, o autismo, que é muito falado cá em África também e faz parte da saúde mental. Então queria agradecer a primeira palestra que nós tivemos com o doutor Rômulo Porto, que foi muito, muito interessante, deu para esclarecer algumas dúvidas sobre o autismo, o grave, o leve, que tipo de tratamentos e terapias pode-se fazer, assim de uma forma geral. E hoje vamos ter a doutora Fernanda Carneiro para falar da importância da integração sensorial na vida da criança com TI. Gostaria de agradecer a presença da doutora e espero que seja produtiva para esclarecermos algumas dúvidas também sobre o autismo. Obrigada. Bom dia, Sofiana. Bom dia, Lívia. Uma ótima semana, né? Uma semana bem abençoada para todos nós. Hoje eu queria participar mais de pertinho, né? Apesar de estar no Brasil, mas queria estar mais assim, coladinha com vocês para adquirir ainda mais conhecimento esse mês inteiro aí, cheio de conhecimento com esses profissionais que são maravilhosos. Hoje temos a Fernanda, conhecimento é poder, né? E o conhecimento também liberta. Quanto mais a gente fala dessa causa da inclusão, mais ela vai se propagando e torna-se um assunto mais falado, com pessoas com mais conhecimento, e é isso que nós queremos, né, Sofiana? Sim, sim. Vamos começar, que as pessoas eu acho que já estão ansiosas e para também não roubar assim, muito tempo da doutora também. Tá bem. Obrigada. Olá, tudo bem? Olá, bem-vinda, Angola! Queríamos receber uma música, uma kizomba, porém a música não deu muito certo, mas para a próxima pode ter certeza. Não tem problema. De repente pode fazer isso presencial, ó. Angola. Vou adorar. Isso. Vamos lá. Vou falar um pouco, né, sobre o que nós podemos chamar de disfunção de integração sensorial, né? E aí nós vamos construindo esse processo, né, de entendimento e da gente observar muitas vezes que muitas crianças elas estão às vezes num processo delicado, né, numa dificuldade, numa limitação. E quando nós identificamos ali uma disfunção de integração sensorial, isso vai fazer toda uma diferença na vida dessa criança, né? Porque realmente, quando nós avaliamos, né, como terapeutas ocupacionais, uma formação específica de integração sensorial, e a gente vai falar de um diagnóstico ocupacional, e não só em relação as atividades da vida diária, né?
ampliando mais isso para um desempenho ocupacional maior, e aí nós vamos chegar na escola, né? E aí nós vamos entender quantas crianças estão dentro de uma sala de aula com uma sobrecarga sensorial, com uma desorganização sensorial, tanto em relação ao que nós chamamos, né, dentro da disfunção de integração sensorial, né, uma disfunção de modulação, e aí nós temos um guarda-chuva, né, como a gente chama, né, uns subtipos dessas alterações. Nós temos a hiperreatividade, quando a criança ela apresenta uma dificuldade muito grande, exemplo, em relação ao toque, em relação a um quadro, né, que nós chamamos de seletividade, um quadro em relação à questão da alimentação. Então, a gente chama isso de uma hiperreatividade, significa que essa criança ela vai recebendo esse input, essa estimulação, né, essa informação sensorial 4 vezes, 8 vezes mais do que a gente. Então, imagina só essa criança dentro de uma sala de aula, onde ela é tocada, onde já tem tipo do tecido da roupa, a mochila, e isso vai trazendo um desconforto muito maior quando nós entendemos que, quando a gente fala de base sensorial, e nós vamos ampliando que essa base sensorial, principalmente do TEA, é uma base muito desorganizada. Isso quer dizer, não é só o tátil. Nós temos aí sistemas, né, mais populares, como o visual, o auditivo. Imagina só essa criança com uma hiperreatividade auditiva dentro de uma sala de aula, num recreio, numa recreação, né? Então, essa criança ela tem, muitas vezes, uma falha de discriminação auditiva. Então, isso traz um comprometimento muito maior até da interpretação, né, de texto, do que a professora está falando, como ela discrimina isso. E aí, quando a gente amplia isso para alguns sistemas mais complexos e extremamente importantes para o conhecimento de todos, principalmente de uma professora, exemplo, proprioceptivo. Quando essa criança, às vezes, ela escorrega pela carteira, ou ela fica andando para um lado, para o outro, pulando, fazendo suas estereotipias dentro da sala de aula, ou então girando, e aí a gente vai juntar com um outro sistema chamado vestibular. Então, nós encontramos ali uma criança, muitas vezes, num quadro inflamatório, numa desorganização muito grande, um cérebro imaturo. E muitas vezes a gente deixa passar isso, né? E quando nós entendemos a importância de um diagnóstico, né, ocupacional, da gente entender realmente o que uma disfunção de integração sensorial pode causar, né, na vida dessa criança, nós precisamos tratar. Além disso, dentro da disfunção de integração, nós temos o que nós chamamos de dispraxia. Então, quando a criança ela tem uma limitação, uma imaturidade, uma desorganização em relação ao planejamento motor. Então, vamos pensar, né? Essa criança na escola, que muitas vezes não consegue segurar no lápis, não consegue recortar, não consegue acompanhar o que a professora está escrevendo no quadro. E essa criança ela fica tão ansiosa, medrosa, né, que ela pode começar a gerar comportamentos como, muitas vezes, que as pessoas não têm o entendimento, né, os famosos comportamentos inadequados. Então, essa criança ela fica num quadro mais de irritabilidade, né, às vezes vai ficar, né, fazendo muito isso, de se morder, ou então de um choro, né, que você vê que tem ali um sofrimento, ou vai querer fazer uma fuga, de sair da sala de aula. Quando a gente tem entendimento mais amplo da disfunção de integração sensorial, e eu acredito que isso é algo dentro da teoria da DIS, né, que a doutora Ana Dinhades ela desenvolveu lá em 1950, e ela desenvolveu essa teoria com crianças com dificuldade de aprendizagem, né? E depois nós fomos ampliando esse conhecimento, né, esse legado também que a doutora Ana Dinhades deixou para a gente, para outras clientelas, tanto que hoje
em relação ao transtorno do espectro autista, consideramos a integração sensorial como uma prática, né? Uma evidência aí, que isso, baseado em evidência, é extremamente importante para todos nós. A ciência está aí comprovando cada vez mais a importância da integração sensorial de áreas no cérebro de uma criança com TEA. Então, isso é uma coisa muito linda quando a gente entende que quando você tem um cérebro imaturo, desorganizado, precisamos colocar nesse momento a integração sensorial de áreas nesse cérebro, porque é daí que nós vamos fazer um trabalho chamado de recodificação neuronal. Nós vamos organizar esse cérebro, nós vamos organizar essa casa, e aí sim, todos os outros profissionais, assim como também a escola, vão trazendo a estimulação sensorial que hoje é capaz de realmente fazer o processo de conexão e gerar plasticidade, gerar processo de aprendizagem, que é o que nós queremos, né, como uma resposta adaptativa. Então, quando se tem uma disfunção de integração sensorial, não basta só a estimulação sensorial. Nós precisamos entender que é um cérebro que ele precisa da integração mais estimulação, né? E eu gosto muito de uma analogia de uma terapeuta ocupacional portuguesa, Paula Serrano, que ela traz algo muito legal, assim, simples, da gente ter um entendimento de algo tão complexo e que eu acho que a gente tem que trazer, sim, né, para o simples, para todos, né? E ela diz o seguinte, que uma nota musical, olha que eu não sei tocar nenhum instrumento musical, hein? Uma nota musical seria, na verdade, um estímulo sensorial. E quando pensamos na melodia, quando nós estamos integrando, né, essas notas musicais, isso, na verdade, seria a base da integração sensorial. E o que nós esperamos, né, nessa integração seria a música. É a mesma coisa quando nós pensamos num trabalho de equipe interdisciplinar, transdisciplinar, né? Que é o trabalho onde nós estamos esperando uma organização, né? dessa base sensorial para que todos os outros profissionais entrem nos momentos certos para que essa criança possa gerar o processo de aprendizagem, né? Então, por exemplo, eu posso ter a melhor fono, mas se lá na base sensorial eu identifico ali como terapeuta ocupacional uma alteração, uma desorganização referente ao sistema vestibular, ao sistema auditivo e visual, essa criança ela não consegue seguir. Ela muitas vezes, se não tem esse processo primeiro, a fono ela está oferecendo ali a estimulação sensorial com toda a sua técnica, né, escolhida ali, mas essa criança ela fica estagnada. E quando juntamos esse processo, né, esse trabalho em equipe, nós conseguimos maturar, organizar para que realmente essa criança possa vir até, muitas vezes, a falar. Então, isso é muito importante da gente entender que é possível. E seguindo esse raciocínio clínico, nós vamos chegar no que eu estou completamente apaixonada, né? Que é o que nós chamamos aqui no Brasil de acomodação sensorial, mas em outros países nós também conhecemos como dieta, né? Dieta sensorial. Na verdade, nós estamos alimentando, né, essa base sensorial, identificando alguns sistemas que eles estão mais fortes e são mais potentes nessa base, né, para que a gente possa gerar uma regulação sensorial. E eu sempre digo que a acomodação sensorial é uma acessibilidade, isso é um direito que a gente precisa apresentar e mostrar que isso é uma coisa para todos nós, não só para uma pessoa que está dentro do espectro, né? Então, o que seria essa acomodação sensorial? São estratégias, são recursos, né, que nós podemos aplicar dentro da própria sala de aula, num cantinho sensorial, né? Quando nós estamos aqui falando sobre escola, sobre a importância da inclusão, certo?
Quando a gente fala isso, eu estou dizendo que muitas vezes uma criança ela está entrando numa desorganização tão grande que ela vai se desconectando em relação às pessoas, aos objetos e o próprio ambiente. Nós precisamos cuidar desse ambiente. E esse ambiente que nós estamos nos referindo aqui é a escola, né? Pode ser algo considerado micro, né? Mas não é. É macro para essa escola, para essa família, né? Para essa criança. Então, a importância da gente desenvolver também, principalmente no Brasil e quem sabe na África, né? Um trabalho de prevenção. Porque quando você pensa num trabalho de prevenção, você não deixa essa criança entrar numa crise sensorial. Nós vamos identificando gatilhos e nós não vamos deixar essa criança entrar numa sobrecarga sensorial. E que realmente, quando isso acontece, essa criança ela tem o que a gente fala mesmo, né, de desligar, de se desconectar totalmente, né? E quando isso acontece, nós vamos trazendo uma desorganização, a gente vai vendo uma desorganização tão grande dessa criança que ela pode se machucar, né? Que ela pode ficar num sofrimento, muitas vezes, que a gente fala interoceptivo, então é um chorinho, ou às vezes um congelamento, ou então aquela criança ela vai chorar, ela vai ficar numa irritabilidade muito grande, ela vai se desorganizar a ponto de, às vezes, ficar numa suposta agressividade, irritabilidade, né? Que a gente pode até achar que isso é do autismo, mas isso não é do autismo, né? Então a gente entende que essa criança realmente ela está em sofrimento. Quando a gente faz isso, nós estamos, na verdade, aplicando algumas técnicas de acomodação para que essa criança possa voltar mais rápido. Isso significa, em vez dessa criança, às vezes, ficar ali, né, num sofrimento, dias até, porque eu conheço crianças que elas ficam, na verdade, dias em um quadro de desorganização sensorial. Imagina só, e aí não dorme, e aí não consegue ir para a escola, não consegue realizar suas atividades, né, da sua vida diária, ir para as terapias. Então, isso é uma perda muito grande. Mas quando a gente entende todo esse processo que eu venho relatando sobre a importância da integração sensorial de Ares na vida dessa criança, nós entendemos que podemos tirar essa criança, muitas vezes, desse sofrimento, dessa desorganização sensorial, às vezes em 5, 10 minutos. Né? Imagina isso para um professor. Aqui no Brasil a gente chama de AT, né? De terapeuta acompanhante, né? Ou então um mediador, né? Imagina um mediador entendendo isso, tendo conseguir identificar que essa criança ela está entrando em crise e como esse mediador ele pode, em cima de algumas técnicas, né? Esse mediador consegue aplicar uma acomodação sensorial. Quando esse mediador ele aplica uma acomodação sensorial, isso não significa que ele está realizando a integração sensorial, tá? Quem faz integração sensorial, quem estudou para fazer integração sensorial, já sabemos, é o terapeuta ocupacional, né? Com uma formação específica. Mas quando a gente faz esse recorte referente à acomodação sensorial, e é isso que eu sempre falo muito, isso é algo para todos nós, né? Tanto para o pai, imagina só, um pai ele está voltando, ele volta da escola com essa criança e essa criança entra em crise dentro do carro, né? E o que esse pai faz? Então esse pai ele precisa entender de acomodação sensorial para a gente conseguir aí construir realmente a verdadeira, né, inclusão, porque essa inclusão ela vem desde quando essa criança ela está ali na porta da escola, né, como também como ela sai dessa escola. E aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, né, nós vamos realmente ter essa inclusão quando a gente não precisar mais ficar falando, né, lutando, porque isso vai estar tão intrínseco, né, dentro de uma sociedade com responsabilidade moral e ética, que nós vamos entender realmente o que significa a inclusão, né, e a necessidade de uma acessibilidade para todos nós.
Diga, Aline, quer fazer alguma pergunta? Não, eu estou aqui prestando atenção, estou bem atenta, maravilhosa. E essa frase, eu acho que foi o meu dia, eu não precisava ouvir mais nada. Quando a inclusão, não precisávamos mais falar de inclusão, significa que não, realmente ela já está fazendo efeito, né? Eu acho que isso é o que todos nós buscamos, né, Fernanda? Isso. Acho que quando a gente... E a gente tem essa ideia, né, de isso está muito longe, né? Isso é uma utopia. Não é. Nós estamos aqui para isso, né? Para mostrar que sim, isso é real, é potente, e a gente precisa mesmo trazer isso, né, para um ambiente maior, né? E quando eu digo um ambiente maior, esse micro para o macro, quando a gente pensamos, na verdade, das questões específicas, né, mais intrínseca, né, dentro de uma escola, como também ampliando isso para uma sociedade, né? E eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Que nós estamos, na verdade, distribuindo sementinhas. Então, aqui é um momento que vocês estão fazendo, né? E eu estou fazendo parte disso, muito obrigada, de ofertar sementinhas, porque é assim que nós vamos levando, né, conhecimento, né? A falta do conhecimento, isso traz uma limitação, uma ignorância, né? Um preconceito muito grande. E nós precisamos quebrar isso, tirar isso, né, da nossa sociedade para a gente conseguir ampliar realmente o que nós tanto queremos e esperamos, né? Uma sociedade com mais conhecimento, com mais amor. E quando eu falo de amor, é isso, da gente ter a possibilidade de liberar ocitocina, né? O hormônio do amor. E como é bonito quando a gente vê um professor que tem um entendimento, né, maior em relação àquela criança e libera realmente esse amor. Não tem criança que não aprenda, né? Não tem criança que olhe para aquele professor e diga: olha, esse professor realmente está comigo, né? Está conectado. E isso é extremamente importante para a gente entender que amor e respeito está dentro da ciência também, quando a gente fala de tantas complexidades dentro desse cérebro, tanto em relação à amígdala, né, que nós vamos falar ali, que é o nosso cérebro das nossas emoções e que tudo passa por ela, né, mesmo ela sendo uma sementinha, uma coisinha muito pequenininha, mas como ela é poderosa para a gente entender as interpretações, né? A dificuldade das interpretações, principalmente das interpretações das ciências-percepções, né? Que nossas crianças elas apresentam, e como isso é difícil para levar para um momento social de interação também com as outras crianças, né? O brincar, o lúdico, né? O encantamento, a troca. Então, nós precisamos cuidar disso antes, a gente precisa fazer esse trabalho muito dessa ponte, né, da intervenção lá na clínica, né, que parece uma coisa tão distante em relação à escola. Nós precisamos integrar, se comunicar, ligar para a escola, né, ir até a escola, mostrar para... Acho que perdemos o enredo com a doutora Fernanda. Vamos aguardar alguns segundos. Enquanto isso, estamos a ver perguntas no YouTube. Doutora Ali, não sei se tem algo a dizer, enquanto esperamos que a doutora... O que eu vejo, sabe, enquanto a Fernanda, inclusive, quando ela entrar, eu vou até com essa questão. Que hoje, como ela está falando, as próprias professoras, os próprios educadores, eles perguntam como é que podem fazer, eles estão sempre em busca, muitas vezes, de como adquirir mais conhecimento para tratar as crianças. Então, eles próprios já reconhecem que eles precisam, entendeu? Então, assim, mesmo aqueles educadores mais
já têm uma carreira mais longa, eles próprios eles já vão em busca de um curso, muitos deles também pagam os custos desse curso, muitos deles vão em busca na internet, hoje a internet é um grande aliado, né, para conhecimento, inclusive está fazendo isso por nós, e eu acho que isso é o importante, sabe, ter sede de conhecimento. Então, a Fernanda caiu mesmo. Eu voltei. Voltou? Tô Fernanda, aqui, ainda bem que você voltou, bom te ver. Eu caí, mas eu voltei. Eu estava aqui falando, sabe, Fernanda, aproveitando, você estava falando do conhecimento, que hoje uma coisa que eu vejo muito são os próprios educadores, os professores, eles chegam e perguntam como podem fazer para melhorar. Isso é uma coisa, mesmo aqueles que já estão há um longo tempo, eles mesmos eles chegam, eles pagam custos mesmo de curso, que muitas vezes as escolas não oferecem isso, não ofertam isso. E hoje também há muitas escolas que pagam profissional e montam aquele dia com todos, mas assim, eu acho isso bem interessante deles, uma atitude deles, sabe? Já é um começo e, na verdade, isso já mostra, né, uma mudança extremamente importante, né? E é daí que nós vamos ampliando, daí que nós vamos vendo como realmente isso vai fazer diferença dentro de uma sala de aula, né? Quando eu vejo um pedagogo, né, um professor buscando conhecimento, às vezes eu vejo, olha, eu estou aqui, mas é por causa do Joãozinho. E eu sempre falo, não é por causa do Joãozinho. Você está aqui por diversas crianças, inclusive no meio de um diálogo, você vai falar, nossa, agora eu consegui lembrar do Pedro, mas Pedro é aluno de uma outra professora e vou levar isso para ela. E é isso, né? Então, nós estamos caminhando. É um processo, né? Mas precisamos ainda lutar muito, né? Lutar muito pelos direitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque, infelizmente, eu vejo muito isso, não sei como isso fica na África, mas aqui no Brasil, infelizmente, o adolescente que está dentro do espectro, ele é um pouco invisível ainda. Ele vai desaparecendo, né? Porque quando ele é pequenininho, é tudo muito fofo, né? Dentro de um processo de intervenção. É uma crítica. E que eu acho que é importante da gente refletir. Mas aí, quando essa criança ela cresce, esse adolescente parece que ele vai sumindo, né? Principalmente o adolescente que tem mais questões, né? Que está ali, um TEA, né? Nível 2, nível 3. Então, a gente precisa, sim, cuidar, a gente precisa, sim, ter uma rede de apoio, não só para esse adolescente, mas também para essa família. Precisamos construir espaços específicos, né, para um tratamento, um diálogo entre profissionais que estão, e o que nós queremos mais, né, que estão se capacitando, não só para trabalhar com bebês e com crianças, mas também com adolescentes, né? Quantos adolescentes estão desorganizados, né, se tornando aí adultos, e que muitas vezes a gente olha e fala, cara, poxa, tem uma potência incrível, mas a gente às vezes deixa passar pelo nosso próprio preconceito, né? Então isso a gente tem que quebrar, a gente tem que encontrar sim a potência, a gente tem que encontrar sim o que é possível e desse possível a gente transformar o que vai ser o mais lindo, a capacitação, né? Muitas vezes desse adolescente para se tornar um adulto mais funcional, né? Com mais independência, com mais autonomia.
Doutora, O que costumamos falar é que lembramos do autista criança. Sempre, em todos os lugares, o tema é o autismo na infância, o TEA, enfim, como você estava falando, muito fofo. Mas a gente não pode esquecer que o autista ele cresce. Ele precisa de um trabalho, ele precisa estar preparado para a vida. Inclusive, nós vamos ter também um pouco, buscando um pouco esse tema. E são temas, assim, de muita importância e muito pouco falado. Não só na vida adulta, mas também o autista negro, que inclusive essa semana estivemos falando muito. Então, assim, são temas que aos poucos eu acho que precisa, sim, ser muito falado, porque estão esquecendo que o autista, ele cresce, né? Então, é uma coisa... E eu vejo isso muito dentro da universidade que eu dou aula. Os alunos que estão dentro do espectro, eles estão chegando cada vez mais, né, numa universidade. Isso é muito legal. Então, a gente tem um projeto dentro da universidade, do IFRJ, né, fazendo parte do NAPNE, né, que é um núcleo de apoio para os alunos que estão dentro do espectro, com TDAH. Então, a gente dá suporte de apoio. Então, muitas vezes, o outro aluno, né, que tem aí um preparo maior, que não está dentro do espectro, esse aluno ele se torna um mediador, né? Então, é um aluno que ele vai dando suporte para aquele aluno que está dentro do espectro. Nós podemos aplicar, muitas vezes, as próprias orientações das acomodações, porque eles entram, muitas vezes, em crise diante de um processo de aprendizagem, devido a uma prova, né? E chegando numa ansiedade, né? Às vezes não consegue nem realizar a prova. E então, nós vamos ampliando isso. Nós temos o laboratório de acomodação, de integração sensorial e de corporeidade, e é muito legal porque muitos alunos que estão dentro do espectro, eles pedem muitas vezes para, olha, professora, eu posso entrar no laboratório para me regular? Então, é um espaço que nós estamos conseguindo levar e trazer com mais potência para esses alunos, para eles entenderem que tudo bem, você tem um espaço dentro da universidade que você pode, sim, se regular, se organizar e voltar para a sala de aula, de conseguir fazer a sua prova, né? Então, isso é muito legal da gente entender que é isso, não vamos pensar só na escola, mas vamos ampliar isso também para a universidade, né? Porque um tempo atrás não se falava isso, né? Não se discutia isso, né? Uma pessoa que está dentro do espectro fazendo faculdade, mestrado, doutorado, e sim, é possível, e é isso que nós queremos, cada dia que passa, né? Identificar essas pessoas nesses espaços, até porque são essas pessoas que vão trazer também muito conhecimento em relação ao que nós hoje estamos caminhando e estamos estudando. Como eu aprendo com eles, com esses meus alunos queridos que estão dentro do espectro. doutora Fernanda, eu notei que, pronto, está a partilhar alguma experiência do Brasil, e pergunta-se, né, enquanto fala, não sei em África como é que é, só para dizer aqui às pessoas que estão a nos ouvir, que esta é a vez do lado do Brasil, porque isto é uma parceria e vamos, de facto, também, futuramente, ter a oportunidade de criar um espaço e um momento para os profissionais de África ou de Angola também poderem partilhar as suas experiências, só para dizer para as pessoas ficarem na expectativa deste momento em que vai haver esse intercâmbio. Essa integração real, né? Exatamente. Mas, entretanto, nós temos o YouTube, também está live, e que tem aqui uma pergunta do senhor Gabriel Braga. Ele tem estado conosco já durante essa série de palestras, e ele pergunta aqui, professora, estes conhecimentos que os pais precisam obter
devem vir do terapeuta ocupacional? Esta é uma pergunta. E a segunda parte da pergunta é: existe a necessidade de utilizar um horário de consulta exclusivo para o treinamento dos cuidadores? Essa é a segunda parte da pergunta do Sr. Braga. Por gentileza, doutora Fernanda. Perfeito. Eu sempre digo o seguinte: dentro da integração sensorial de Ares, nós temos 3 pilares. O primeiro pilar é a teoria, e eu acredito muito que essa é a teoria que Ares deixou para a gente levar isso para o mundo. Então, todos nós temos o direito de estudar a integração, para a gente conhecer o que é uma hiperreatividade, né? O que é uma dispraxia, o que a integração faz no cérebro dessa criança. Quando a gente tem esse conhecimento, né? Esse poder de conhecimento, né, Aline? Um pai consegue buscar isso, né? Buscar uma intervenção. A escola consegue entender, poxa, seria legal um terapeuta ocupacional, né, vir na escola para dar uma palestra, muitas vezes, né? Muitas vezes aquela mãe que olha e fala, nossa, eu tô identificando alguma coisa, mas eu não sei muito bem o que está acontecendo com essa criança em relação às questões sensoriais, né? Anda na ponta dos pés, tem questões de desconfortos sensoriais. E quando a gente tem essa teoria, e eu tenho o acesso, eu consigo já começar, né, a identificar, desconfiar e buscar, né, um profissional. E aí vem para o segundo pilar. Quem é o profissional que está apto, né, aqui no Brasil para intervir com integração sensorial? É o terapeuta ocupacional, que fez lá a sua faculdade de 4, 5 anos e depois ampliou o seu conhecimento com uma certificação internacional. Hoje nós temos a nacional, olha que conquista, né? E alguns treinamentos específicos. Então, esse profissional ele tem que estudar, ele tem que continuar estudando, na verdade, para a vida toda. Porque eu sempre digo isso, você tem que estudar neurociência, você tem que estudar integração sensorial de Ares e você tem que estudar esse cérebro tão misterioso, né? Que é o cérebro do TEA. E aí nós chegamos no terceiro pilar, que é da ciência no sentido da pesquisa. Nós precisamos ampliar isso, se integrar mais com outros profissionais para a gente realmente ter esse conhecimento e agarrar esse legado, né, que a doutora Ana Dinhares trouxe para a gente, deixou para a gente, na verdade, para a gente cada vez mais ampliar isso como ciência. Então, quem procurar um terapeuta ocupacional com uma formação específica de integração sensorial. Esse terapeuta ocupacional, ele está apto a avaliar e fechar essa base sensorial. Então, assim, às vezes as pessoas falam, você fica pedindo base sensorial? Mas sim, um terapeuta ocupacional, quando ele fecha essa avaliação, ele tem que oferecer para todo mundo a base da criança, até para ele. Porque como é que ele entra para intervir se ele não sabe que nessa base tem ali um tático com hiperreatividade, um auditivo hipodesligado, um visual buscador? Então, eu preciso ter esse conhecimento para um raciocínio clínico. A escola precisa saber da base. Então, assim, vocês podem pedir a base sensorial para um terapeuta ocupacional e ainda soma aí as acomodações sensoriais para a escola, para casa, para as outras terapias, tá? E seguindo, né, a resposta, né, do meu amigo aí para o meu amigo, a acomodação sensorial, aqui no Brasil, eu dou curso. E esse curso, na verdade, ele é aberto para todos. Desde o pai que tem o conhecimento e precisa ter o conhecimento de como tirar muitas vezes essa criança, né, de uma crise sensorial, da professora ter o conhecimento do que é uma disfunção de integração sensorial. Então, a acomodação sensorial, ela vem, e isso eu acredito muito, que a acomodação, ela traz a possibilidade de qualquer pessoa, né,
ter esse pouco conhecimento, mas com uma grandeza incrível de você, muitas vezes, acolher essa criança que está passando por uma crise e você conseguir diminuir o time dessa crise sensorial. Então, depois que você faz um curso de acomodação sensorial, com esse raciocínio, um raciocínio clínico amplo, você não está fazendo integração, mas você vai dar suporte para um amigo com TEA, um filho com TEA, né, que está dentro do espectro, um aluno que está dentro do espectro, enfim. Então, isso é algo que eu acho que é muito importante da gente conhecer e saber levar isso, né, como um conhecimento maior. Respondi? Eu penso que sim. E tanto mais é que há mais uma pergunta aqui da senhora Adriana Bezerra. E como podemos incluir em nossas empresas, como podemos fazer com que nossas empresas deem um espaço para estas pessoas? Empresas no sentido de trabalho, serviço, é isso? Eu acredito que sim. Está no YouTube, talvez a senhora Adriana esclareça um bocadinho mais, mas nós só conseguimos visualizar a pergunta desta forma. Tá, sim, isso é extremamente importante, né? Como nós destacamos aqui, a importância desse trabalho com os adolescentes, assim como também com os adultos, né? Que estão dentro do espectro. Hoje, muitos adultos me procuram, na verdade, para esse suporte, né? Sensorial, que muitas vezes esse adulto ele tem muitas vezes uma limitação, uma dificuldade na interação, ou então em relação a uma sobrecarga sensorial muito grande no ambiente onde essa pessoa trabalha, que muitas vezes ela não consegue dar conta de permanecer muito tempo, né? Ou então se desorganiza de uma forma que não consegue gerar uma atenção, né? Um foco maior. E quando a gente faz esse trabalho de base, essa pessoa, né, esse adulto, né, que está dentro do espectro, começa a se regular, começa a fazer o que nós chamamos de autorregulação. Por quê? Porque isso começa a se tornar intrínseco. Então, começa a ter o time de que, opa, peraí, eu preciso só ir ali, dar uma respirada. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Peraí, eu só vou ali tomar um cafezinho e eu já volto, né? É uma regulação, né? Uma estratégia nossa, ou então alguns recursos sensoriais para a gente começar a sofisticar as estereotipias. Em vez dos flaps, né, dos pulinhos, muitas vezes a gente consegue, dentro desse processo de organização e de maturação desse cérebro, nós podemos usar recursos, mais simples, e olha que aqui eu já estou me regulando. Eu consigo ouvir melhor, eu consigo olhar melhor, processar as informações de uma forma melhores, né, de uma bem mais potente, e isso é muito legal. Quem me fez a pergunta, que quando se tem um profissional que muitas vezes está no espectro, esse profissional ele muitas vezes pode fazer hiperfoco, e a gente usa esse hiperfoco para que tenha mais potência ainda no trabalho. Então, com certeza, você vai ter um profissional exemplar, um profissional que vai seguir ali uma meta, né? O trabalho de uma forma muito, muito bacana, assim, tá? Fernanda, cada hiperfoco, né? Assim, cada criança, você precisa muito conhecer a criança, não só a criança, mas o adolescente, o paciente em si, porque cada um tem sua particularidade, cada um é singular, né? Então, isso também é muito importante. Eu estava assistindo no outro dia, num evento,
um médico falando isso, né, um médico alemão, e que ele relatava isso. Hoje não podemos mais até falar, né, pensando assim dentro dessa questão do espectro, né, autismo, mas sim autismos. Porque é isso, e não colocar o autismo na frente, né? João que está dentro do espectro. E vamos lá, né? Vamos buscar potência, vamos buscar a independência, a autonomia e o que for possível. Vou dar um exemplo aqui em relação a uma criança que está dentro do espectro nível 2, nível 3, né? Dentro do que a gente chama de dispraxia, nós temos o processo da ideação, que é a capacidade da gente reconhecer um objeto, por exemplo, a caneta, né? Dar função a essa caneta e criar ideias, né? O que fazer com essa caneta? E aí nós temos uma ponte que nós vamos para o processo do planejamento motor para a execução. Muitas vezes essa é uma criança que ela fica estagnada na ideação, mas não é porque ela vai ficar presa nessa ideação que nós vamos deixar de estimular, de trabalhar. Então, mesmo que essa criança ela fique no processo da ideação, a gente tem que ampliar esse repertório, né, da ideação, de identificar mais objetos, tentar buscar o máximo, né, o reconhecimento e a função desses objetos, porque quando a gente fala dessa ideação, nós temos uma ponte, um cabo, que esse cabo ele faz uma integração direta com o cognitivo, né? Então, se essa criança ela tem um comprometimento na ideação, isso traz um transtorno muito grande no processo das funções executivas. E muitas vezes a nossa criança, dentro do nível de suporte aí que eu estou me referindo, não consegue sustentar isso por diversas questões. Então, muitas vezes, ela, em vez de ter um planejamento motor, ela vai gerando blocos de ações. Então, é um momento que a gente precisa ter o entendimento que, mesmo fazendo essa construção, essa criança ela pode ser funcional, mas no tempo dela, não usando a limitação, mas usando o time dela, né? E, claro, recebendo todo o suporte, e essa família também precisa dessa rede de apoio para ter esse entendimento. Então, essa criança, muitas vezes, ela não vai ter o entendimento de planejar uma ação tão sofisticada, com novas habilidades. Então, às vezes, a gente pensa muito numa resposta muito ampla, num produto final, como até a própria atividade da vida diária, né? A AVD, o treino. E, às vezes, essa criança ela não avança num treino, exemplo, do desfraude, né? Ou da alimentação, de como comer sozinha, exemplo, porque ela não tem isso. E, às vezes, ela nem vai conseguir construir isso. Mas nós podemos ter recursos, tecnologias, né? E trazer muitas vezes isso que a gente considera um problema, né? Que, na verdade, nós estamos falando desses blocos de ações, nós conseguimos, dentro do que chamamos de campo de ação semântica, que o que é campo de ação semântica ali? Nós vamos pensar numa biblioteca. Então, na verdade, o que a gente precisa é gerar, né, e construir essa pirâmide do processo da aprendizagem, senso, percepções, praxis, motores e as funções executivas. Mas, às vezes, essa criança, muitas vezes, ela não vai sustentar chegar no topo, mas a gente entende que, passando por diversas podas, o que a gente não pode deixar é que essa casa caia. Então, a gente fala muito isso, né? E meu amigo Caio Bujati, psiquiatra, ele fala isso, é colocar argamassa. Então, quando a gente coloca argamassa nessa casinha, isso significa que pode passar uma poda, por exemplo, né? Ou uma desorganização muito grande, mas o que se tem, a gente não perde. E eu acho que é isso que a gente precisa trazer mais como um raciocínio clínico, mas não só o raciocínio clínico do médico ali isolado, da fono, do psicólogo, do TO. Nós precisamos realmente ter essa aproximação, né? Sentar
e realmente discutir um caso que, na verdade, é um caso que é de todos, né? Uau! Aline. Uau! Poderia passar o dia aqui, tá, Fernanda? Você falando e eu... É pouco, né? Então, se deixar, antes de entrar na live, eu já estava falando, achando que estava na live. Foi uma introdução em particular. Mas olha, uau, uau. É tentar extrair, porque assim, muitas vezes o que eu costumo também sempre ouvir, todos falam, eles sabem bem mais do que eles conseguem expressar, né? Então, é você tentar extrair de cada um e encontrar o time de cada um, encontrar aquela, sabe? É ali, quando você encontra que toda a equipe multidisciplinar está em sintonia. Exatamente. Eu acho que é tudo. E quantas vezes, né, nós encontramos a criança que, poxa, não falava, não se expressava, e quando a gente faz todo esse trabalho, principalmente de diminuir essa hiperexcitação tão grande, né, desse cérebro, essa famosa desorganização dessa base, né, e somando mais com as questões comportamentais, porque a gente não pode ignorar isso, né? E isso é legal, a gente não ignora nada. Na verdade, e eu sempre falo isso, não tem essa história de dizer, isso é sensorial, isso é comportamento. Gente, a gente está falando de um serzinho, né? A gente está falando de uma pessoa. A gente não separa isso, nem na gente. Isso é sensorial, isso é comportamento. Não. Então, por isso que esse é um trabalho de equipe. A gente precisa realmente ter um entendimento do que essa criança ela precisa naquele momento. Isso não é perder tempo. Perder tempo é não estimular. Mas quando a gente senta e a gente faz um raciocínio clínico e a gente entende o que é necessário nesse momento para esse cérebro realmente ele ficar gordo, sabe? Forte. E aí a gente vai entendendo quem entra primeiro, depois esse sai, quem vai entrar depois. Isso é um trabalho realmente com raciocínio clínico, porque também se você tem um cérebro desorganizado, com uma hiperexcitação incrível, não processa nada, não tem informação ali, pelo contrário, é isso que você falou, fica ali às vezes, né, tudo guardadinho, mas eu não consigo me expressar. Isso é muito lindo, eu já vi criança, depois de um processo de organização, né, e aí a gente fala de uma equipe, eu não estou falando só de integração, né, TO, eu estou falando de uma equipe. Essa criança começa a cantar a música da Galinha Pintadinha, que a fono já cantava, a psicóloga, todo mundo cantava e não vinha. Até o momento que, quando organiza, essa criança começa a olhar, né, a soltar um sonzinho, você fala, olha, é isso, o cérebro ele está começando a ter esse processo de maturação, de organização. E é isso que nós queremos. E assim, a família aceitar, né, que eu acho que é o primeiro passo. Faz parte. Eu acho que a família aceitar e começar não precisa de um diagnóstico, não precisa de um laudo para você começar a fazer terapias, para você começar a dar estímulos, enfim, não perder tempo. Não pode perder tempo. Isso é muito legal, porque nós estamos encontrando hoje profissionais mais capacitados, e aí estou falando de médicos principalmente, e eles estão correndo muito mais, assim, né, contra o tempo, no sentido, assim, não vamos esperar, né, isso acontecer, né, ou não vamos esperar isso aparecer. É isso, mais uma vez, é um trabalho de prevenção. Se eu estou falando de poda, eu preciso correr antes, né, eu preciso chegar antes. E então, assim, é isso, é um bebezinho. E se a mãe já começa a relatar, principalmente essa mãe, que já tem lá 2 filhos, né? E já, não sei porquê, mas eu estou achando aqui que tem alguma coisa, né? E o médico, principalmente o pediatra, ele precisa ouvir essa mãe. Precisa realmente ouvir e falar, deixa eu te ouvir. Poxa, eu realmente não tenho um conhecimento tão amplo sobre o TEA, mas eu vou encaminhar.
sabe? Não dê, não dê, isso lá nos anos 80 tinha muito isso, né? Isso vai passar, né? Quando crescer vai melhorar. Cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo. E hoje nós encontramos várias pessoas com seus 40, 42, 45 aí, reconhecendo, identificando que realmente está dentro do espectro. Então é isso, a gente tem que correr bem antes, né, principalmente desse processo de poda. Então, se é bebezinho, é isso. Um bom profissional, ele já começa a perceber que precisa, assim, não precisa de um laudo, né, no sentido, né, de um diagnóstico agora, enfim, mas que leve para uma estimulação, né, coloque já essa criança para ser estimulada. Eu tenho vários colegas, vários amigos que são neuros e hoje eles não fecham algo de imediato, não fecham, mas assim, já indicam escola, terapias, e isso eu acho que está a mudar muito, sabe? Isso. Então, já é ponto para a criança, ponto para a família, ponto para todo mundo, e sinal que o mundo está mudando e evoluindo, né? E é isso, é o micro, né, para o macro. E depois, quando perceber, isso está tão intrínseco, está tão dentro do nosso, já dentro desse raciocínio, né, clínico, que isso vai ser uma coisa muito tranquila, muito normal de se fazer, entendeu? Dentro da clínica. E assim, quando as pessoas chegam, por que ninguém falava de autismo antigamente? E hoje há tantas crianças autistas, dizem assim, né, dentro do transtorno, enfim. O que nós costumamos hoje parar e observar, não é que não existia, é o sistema de saúde hoje que funciona bem melhor e as pessoas estão mais capacitadas para identificar. E esses autistas, né, que as pessoas ficam relatando, mas isso é moda, virou, né, uma coisa... agora está na moda, todo mundo é autista. Gente, isso é uma coisa tão absurda. E, assim, imagina uma mãe, sabe, que, poxa, quantas vezes... E eu escuto isso, né? E agora eu posso morrer tranquila. Eu escutei isso, um relato de uma mãe falando, porque agora eu sei o que você tem. Porque eu sofri tanto com você pequeno, porque ninguém me dizia o que você tinha. Olha isso. Então, quando você tem mais conhecimento, isso é a coisa mais maravilhosa que nós temos. Porque é isso, esse autista, né, considerado esse autista que apareceu do nada, não, ele estava lá, o autismo sempre esteve ali, né? Sempre. Só que as pessoas não tinham essa leitura, esse entendimento, o que era, né? O que seria uma pessoa dentro do espectro. E ainda por cima, nessa questão mais social, né? E da ideia, muitas vezes até de próprias religiões naquela época, se colocava essa criança numa situação muito muito dolorosa, né? E às vezes essa criança ela nem aparecia, ela sumia dentro de uma casa, né? Ela estava presa, isolada, ou dentro de um centro, né, psiquiátrico. Então hoje nós estamos conseguindo ter esse processo do desenvolvimento mesmo, e eu acho que do mundo, né, para a gente ter mais sabedoria e ter essa capacidade de identificar realmente. Sem esquecer que natural, ainda... sabe? Isso está sendo natural. Sem esquecer que ainda em muitos países, em muitos lugares, até aqui no Brasil mesmo, para muitas famílias, muitas pessoas, o autismo ainda é um tabu, né? E que precisa ser quebrado, que precisa ser... Eu acho que o conhecimento, nós precisamos propagar esse conhecimento, levar o conhecimento, que eu acho que é, sabe? E assim, a gente pode passar o dia aqui falando, né?
Pelo visto, a gente esquece até da hora. Mas olha, Fernanda, parabéns pelo congresso, tá, que vocês tiveram. Foi uma grande conquista, estávamos até a falar disso. Parabéns também aí pelo Dia do Terapeuta Ocupacional. Sim, foi um combo, né? Esses profissionais aí que são de grande importância na vida diária e em grandes e pequenas coisas, coisas tão simples, mas de grande importância, que liberta cada criança, cada adolescente, enfim, cada ser humano, né, dentro do transtorno. Parabéns por esse dia, né? Ainda está valendo. Obrigada, Aline. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu fiquei feliz de receber esse convite e vocês podem contar sempre comigo. Algum pai ou algum outro profissional, poxa, eu queria fazer uma pergunta, mas não conseguia, até porque a gente sabe da questão do tempo, pode ir lá no meu Instagram, tá? Eu respondo. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. E é verdade, a Fernanda aí dá atenção, é um amorzinho, e é conhecida por ser um amorzinho, né? Mas é sinal que o trabalho está a ser bem feito, né? É isso que importa. E muito obrigada por esse tempo. Eu sei que a agenda aí é super, super cheia. E reservar essa hora para a gente, que passou até de uma hora, mas Angola fica muito, muito, muito grata. Eu sou muito grata por esse ser humano que você é, tão acessível, tão com coração enorme, né? E o trabalho que você tem feito aí na vida de tantas pessoas, parabéns. E Imagina. muito obrigada. Não foi recebido com uma kizomba, mas em Angola vai ser pessoalmente, com uma kizomba, e vai ter que dançar. Pode me chamar que eu vou. Eu só preciso aprender, mas é isso. Uma experiência nova. Com certeza. Tá, muito obrigada, doutora Fernanda. Outra vez, muito reiterando, a Angola agradece de todo o coração e, como dissemos, né, estamos à sua espera para Kizomba, Pode contar comigo. E para tá mais aprendizagem. Muito obrigada. A nossa vai, então, tchau. ter as últimas considerações lá na Alsan, e depois vamos encerrar, né, daqui a um minutinho. Muito obrigada. Sim, gostaria de agradecer a presença das doutoras, a doutora Fernanda e a Aline Salles. Queria dizer que foi uma palestra muito informativa, deu para tirar muitas dúvidas. E assim, vamos continuar com o programa das palestras. E muito obrigada. Um restante de bom dia, uma ótima semana. Obrigada. Tchau. Muito Tchau, obrigada. doutora Fernanda.